Olá, boa noite. Peraí que eu tô sendo dupla. Tô aqui com medo que a internet caia e entrei várias vezes aqui. Tô me ouvindo 300 vezes. Deixa eu só me organizar aqui que eu não sei por que é que eu tô me ouvindo. Peraí, gente. Vocês estão me escutando bem? Pronto, dá para ouvir agora? Pois é, tá um eco. Não, agora tá tranquilo para todo mundo, né? Tá todo mundo me escutando, né? Tudo certinho. Pronto, o Anderson disse que tá tudo certo, o Murilo também. Tá sem imagem. Tá ok, então, vamos seguir, né? Eu tô vendo aqui na outra tela que tá a imagem, tá tranquila. Gente, primeiro, boa noite. Joia, Mariana, obrigada. Tem várias pessoas queridas aqui, né? Patrícia, Anderson, Vitor, Tassiana, dos Mulheres Digitais, Marilaime, Liliane, Mariana Araújo, Priscila também, Rafael, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês, tá? Para a gente ter começar essa masterclass da Lefio. É uma masterclass que vai ser bem interessante. Eu vou. Tassiana, tá sem. Eu acho que você tá no celular, Tassiana. Porque eu aqui estou acompanhando na outra tela e tá aparecendo. Tá tranquilo. Joia, se alguém não estiver me vendo, fala aí de novo, tá? Então vamos lá. E aí, eu vou aqui compartilhar minha tela, Joia, para vocês, para a gente começar aqui essa conversa. Hoje essa conversa ela vai ser bem interessante, porque nós vamos focar em algumas dores dos próprios gestores de marketing, né? De pessoas também que trabalham com marketing, sofrem aí no seu dia a dia. E aí, às vezes, ouvir determinadas verdades, né, que a gente está chamando de 10 erros fatais aí do marketing, pode doer um pouquinho. Mas a gente está aqui para justamente tirar essas coisas, né, do caminho, para que a gente possa ter um marketing cada vez mais estratégico, com resultados e, consequentemente, vocês tendo sucesso profissionalmente, nos negócios, enfim. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Está chegando aí para todo mundo. Está chegando aí para todo mundo, não é? Pronto. Estou acompanhando aqui também. Gente, a gente vai fazer o seguinte: quem quiser fazer algum tipo de pergunta, eu peço para me interromper mesmo, abrir o microfone, porque eu não estou vendo vocês a partir de agora, né? Eu estou vendo a apresentação. E também, quem quiser, fica à vontade no chat. Murilo é da nossa equipe, da Lefio, nosso design. Ele está aqui para ajudar a gente também. Então, o Murilo pode, qualquer dúvida que vocês tiverem, operacionalmente também a gente pode, Murilo pode ajudar. E qualquer coisa também avisa que ele vai estar aí de olho, tá, joia? E vamos lá. Então, hoje a gente vai focar em 10 erros que são fatais para aquele marketing ele não dar certo, né? Então, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou Socorro Macedo, sou sócia-diretora de negócios da Lefio, sou professora do MBA da Unicap, de dois MBAs, um MBA de Digital Strategy, que a gente teve o prazer de criar em parceria, né, em convênio com a Unicap, e também do MBA de Marketing Digital. Né? Então, minha formação, eu venho aí do jornalismo, por isso minhas colegas de profissão, tem várias aqui, é um prazer enorme. Depois eu fui para a área de negócios, né? Fiz MBA lá na FGV, na parte realmente de gestão de negócios e economia. E depois eu me especializei em marketing, marketing digital e negócios digitais também, pela Columbia Business School, que é lá em Nova York. Na verdade, minha trajetória já vem mais ou menos aí de 15 anos atuando com digital, desde a época do jornalismo, e Patrícia está aqui para
comprovar, né, Patrícia, a minha atuação até agora. Então, ela compartilha até do momento que a gente viveu juntas aí, que a gente mal tinha gerenciador, né, onde a gente atualizava os sites, basicamente por HTML, né, que é justamente colocar lá os códigozinhos e ter um espelhamento e ver se o que a gente fez de um lado está indo efetivamente para o site. Uma coisa que já mudou completamente hoje, né? Hoje você entra no login e senha, num sisteminha, e você consegue publicar qualquer coisa sem ter a necessidade de saber de códigos ou de qualquer outra ferramenta que seja mais para desenvolvedor. Então, minha trajetória, passa mais ou menos por aí, mas vamos embora, que vocês já conheceram um pouquinho sobre mim. É a Alefio, eu sou sócia fundadora da Alefio, né, junto com o Rosário, que também é minha sócia. E aí tudo nasceu a partir do momento que a gente começou a ver que as pessoas estavam se conectando, né, utilizando a internet para se conectar socialmente, e aí a gente entendeu que isso poderia ser algo que fosse relevante para a área de marketing das empresas. E aí a Alefio hoje ela é uma empresa de marketing centrado no cliente, né? Então a gente busca a parte de dados, entender esse comportamento desse cliente e o que é que ele deseja para que a gente conecte os negócios a essas pessoas. Então, nesses 13 anos que a gente nasceu aqui no Recife, foram mais de 400 empresas que nos contratou, né, que apostou na Alefio, e aí mais de 20 mercados também, diferentes mercados mais ou menos esses, varejo, educação, saúde, e-commerce, alimentos e bebidas, construção civil. E aí eu queria passar um pouquinho para vocês depois do nosso portfólio. Mas a gente tem um prazer danado de dizer que a gente faz parte do Pacto Global da ONU, onde a gente tem um compromisso, né, por uma questão mesmo empreendedora, empresarial, na verdade, com o mundo, nas questões das ODS da ONU, as diretrizes, e que a gente faz parte de um programa bem especial, que é a ONU Mulher. Na verdade, a gente é signatária da ONU Mulher, onde a gente adotou os princípios de empoderamento das mulheres, né? E a gente é uma das únicas e poucas no Brasil nessa categoria de consultoria e comunicação e marketing que faz parte dessa rede. Então, e hoje a gente desenvolveu o projeto Mulheres Digitais. Na verdade, ele já vem rodando aí desde a pandemia, que foi uma forma da Lefio mitigar da forma como a gente, com a experiência que a gente tinha em marketing digital e focando no empreendedorismo feminino, junto aí com o Sebrae, o Vitor está aqui também com a gente, e vários outros parceiros, como o Porto Digital, Softex e o Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela Luísa Trajano, para que a gente pudesse criar um programa de mentoria personalizada para essas mulheres que são empreendedoras, lideram esses negócios aqui no Brasil. E aí vocês vão saber um pouquinho mais sobre esse projeto, está lá no site da gente e está por aí também. Então, esses são alguns dos clientes aí que eu estou passando e está dando um delay, porque eu estou falando com vocês no celular e a banda está melhor do que no computador. Mas esses são alguns clientes, então essa experiência que eu trago hoje dos erros fatais do marketing é muito da vivência que eu tive durante esses 13 anos de Lefio, vivendo com alguns clientes desses, né? Alguns grupos empresariais, varejo, na saúde também, alimentos e bebidas. Vou passar aqui para vocês: construção civil, concessionária, educação, restaurantes também, tintas e até o ramo funerário também, que hoje é um dos grandes clientes nossos. O Morada da Paz, Virapet, que é o Grupo Vila, um dos grupos maiores do setor aqui no Brasil também. Quem não conhece, acho que é até interessante entender que é um mercado que me surpreendeu bastante. Serviço público também, área de comunicação, claro, né? Até pela expertise de onde eu vim, era ter uma inquietação, querer mudar esses negócios para o digital também. E é uma série aqui que a gente vai passando, eu acho que já está indo bem devagarzinho aí para vocês, no agro também. E aí, uma das coisas que eu gosto muito de colocar, que a gente percebeu, na verdade, agora, nessa pandemia, que o marketing estava na UTI, muita gente não sabia, né? Especialmente a sua prática, como a gente vinha fazendo marketing. Isso, na verdade, já era uma coisa que me agoniava bastante quando eu tinha aí várias conversas, sendo clientes ou prospects, né? Mas o mercado como um todo, de quando a gente tentava entender qual era a dor do marketing. Então, e aí toda essa prática também do marketing no Brasil
quando a gente estuda e vive, é muito diferente da prática do marketing de outros países. Isso porque o próprio marketing, né, ele não nasce aqui, mas a sua visão e a sua ideia de onde se colocar na estratégia do negócio é muito diferente da realidade que a gente vê aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, marketing é uma das coisas mais importantes, né, do setor da empresa, é uma diretriz do negócio, né? Não se faz nada em qualquer empresa americana, alemã, que a gente tem aí trabalhado como Kraft, Mondelez, Coca-Cola, que o marketing não esteja envolvido. Então, a gente hoje, eu diria isso, né? Nessa pandemia, a gente viu isso, viu o quanto o marketing estava doente, porque foi quando se precisou muito mais desse marketing, né? A pandemia, ela trouxe uma mudança de comportamento que vocês já devem ter visto aí pela própria internet, com vários dados, várias pesquisas, né? E vários questionamentos foram feitos para o marketing. E aí foi quando a gente observou que o marketing ele não sabia o que responder, o que fazer. Então foi quando a gente viu que ele realmente estava lá na UTI e a gente até nem percebia que a gente estava precisando de alguns aparelhos, de algumas necessidades mesmo para poder entender que a gente já estava doente numa fase bem quase terminal. E aí o marketing ocupou um novo contexto nessa questão da pandemia. Porque várias perguntas foram feitas, né? Como a gente teve aí um processo completamente de quebra, da noite para o dia, basicamente, em semanas, a gente modificou completamente os negócios, né? Todo mundo foi para home, né? Os serviços que não eram tão essenciais, os clientes precisaram mudar para o digital, então tudo isso vocês acompanharam, viveram e estão hoje colhendo e vendo os estudos, né, que estão sendo trabalhados, mas se perguntou para o marketing, nesse momento, qual é a melhor mensagem agora que eu tenho que falar para esse meu cliente? O público da gente mudou, não mudou? O que é que ele faz agora? Ele está comprando, ele não está comprando? Ele vai continuar comprando ou não vai continuar comprando? Esse produto tem necessidade agora, nesse momento que começou a pandemia? Qual o comportamento agora desse cliente? Então, assim, quem viveu lá os 17, quem lembra, viveu não, né? Mas quem lembra os 17 de setembro ou de março, viu que os 15, a cada 15 dias, basicamente, as coisas mudavam, né? A gente tinha realidades que eram diferentes. Então, esses questionamentos, eles eram respondidos em um determinado momento, mas logo em seguida eles precisavam ser respondidos de novo. E isso é o marketing que poderia, que foi o que foi mais questionado, né? E aí foi quando a gente viu, assim, eu recebi nesse momento muitas ligações. E aí, Socorro, o que é que a gente faz? E aí, vamos pensar no que a gente vai fazer, né? Porque agora o marketing foi um ponto central para resolver essas questões de cliente. E aí, colocado isso numa caixinha, veio também uma mudança da evolução do processo de vendas. Então, muita gente até não entendeu por que é que agora o meu chefe está me enchendo a paciência para vender. Será que era crise? Será que não era? Por que agora eu tenho que dialogar tanto com vendas? Por que é que está chegando um gestor, um diretor que é de marketing em vendas? Né? Como eu até, isso foi na aula de MBA, eu levei Viviane Guimarães, que ela é diretora de mercado, ela envolve marketing e envolve vendas para o MBA. E ela até deu uma palhinha aqui em uma das webinars da gente, mostrando exatamente isso. Por que isso está acontecendo? Então, como houve uma evolução no processo mesmo do cliente, uma mudança do cliente, houve uma mudança também na evolução da venda. Antes, o marketing ele tinha um percentual muito pequeno no processo da jornada desse cliente, né? Fazer com que ele entendesse e se interessasse. Então, aí a gente via muito a mídia tradicional, onde se jogavam produtos em massa para apenas despertar isso, porque levando o cara para a loja, o restante era com vendas. Levando o cara para um telefone, o restante era com vendas. E era assim que acontecia. Mas com a mudança do cliente, com a questão da internet e do comportamento, né, também, observou que se dá uma alta velocidade maior quando o marketing entra mais nessas fases. Porque 60% das decisões de compra das pessoas, elas já vêm do marketing, elas já vêm da internet.
Então, há uma inversão. O marketing ele teve agora uma responsabilidade maior nesse processo, onde ele não somente atrai o cliente, mas ele participa do processo de consideração daquela empresa, comparando ela ou não com outra, até que efetivamente o cliente ele avalie esses dois e compre. Então, a gente percebeu também aí como o marketing ele se tornou, aqui no Brasil, cada vez mais na visão aí dos CEOs, que muitas vezes achavam que o marketing era um lugar somente de custo. Né? A gente que está aqui, que vive no marketing, sabe muito bem que existem alguns preconceitos, não só de CEOs, mas de outras áreas, que, não, o pessoal do marketing, aquele pessoal que só brinca de fazer alguma coisa, de colocar a coisa na rua, ou então dá isso para o pessoal do marketing que eles vão embalar de um jeito, ou então não, ali é só custo, porque retorno eu não vejo, né? Então isso vem mudando consideravelmente. E aí um dos primeiros erros fatais, né, que a gente sempre coloca nas empresas não se aprofundar e entender esse cliente. Ah, Socorro, mas eu sei bem que o meu público é 20 anos, faz tal coisa, tem um perfil demográfico, mas o que eu estou falando não é isso. A gente precisa entrar na cabeça dessa criatura. A gente precisa entender, e aí eu uso esse canvazinho bem tranquilo, deixa eu ligar aqui o ar-condicionado, bem simples, para que a gente comece a fazer um processo de entendimento de quem é esse cliente. Então, e até uma certa dificuldade dos gestores, porque geralmente eles querem responder esse canvazinho relacionado ao produto deles ou ao serviço à empresa. E não é isso. Aqui o que a gente está perguntando, por exemplo, lógico, tem perguntas que vão ser como ele compra, o que é que influencia na compra dele, isso é óbvio. Mas eu preciso entender qual o pensamento desse cara. Qual o padrão, por exemplo, quais são as estratégias, o que é que ele acredita na vida? Se ele é um cara que acredita no social, se ele é um cara que acredita no ambiental, questões que não são relacionadas efetivamente à compra, mas à vida dele e à persona, como a gente diz, dele, né? Porque, por exemplo, a gente entender aqui qual o objetivo profissional dele enquanto pessoa, qual o objetivo pessoal dele. E aí é muito engraçado, porque quando eu aplico isso, aí começa, não, o objetivo profissional dele ter um projeto, adquirindo esse produto, é X. Eu digo, não, gente, qual o perfil da secretária de socorro? Como é que eu vou saber? Então, assim, tem várias formas de saber. Primeiro perguntando ao cliente, né, inicialmente, né, muita gente faz aí a persona, né? Porque disso aqui a gente traça uma persona, né? De fato, para a gente ter esse cliente mais materializado, como uma pessoa fictícia, com fotinha, idade e toda essa descrição, para a gente ter fácil isso e não saírem estratégias que sejam desalinhadas com essa persona. Mas é entender realmente qual é o objetivo de vida, qual é o objetivo profissional, o que é que ele gosta de fazer, o que é que ele lê, o que é que ele escuta, que materiais ele utiliza, como é que é a vivência social dele. Então, essas coisas a gente geralmente pergunta para o cliente, existem várias metodologias aí de design thinking, principalmente, para a gente entender esse cara. A gente pode entrevistar ele, a gente pode começar isso de um processo de construção nosso. Eu acho que ele é assim, mas a gente não pode ficar baseado no achismo, né? A gente pode fazer diversas entrevistas, a gente pode validar com esse cliente, dependendo até da intimidade que você tenha. E você precisa acompanhando esse cliente, né? Acompanhando o que é que está mudando na vida dele, né? Então, isso aqui é um ponto que parece óbvio, mas não é. Muitas empresas não sabem quem é esse cara. Ainda estão no público-alvo lá do target de homem, mulher, A, B, C, idade, enfim, dados que são também demográficos de região, e isso é o nosso principal erro. Um outro ponto também dentro desse mesmo é entender o momento que esse cliente está. Então, isso daqui é uma jornadazinha do próprio Google, que ele coloca aí que o cliente ele vive diversos momentos, né, na sua jornada. Então, ele tem uns emotes, que ele chama, que é o cara está na estaca zero. Né? Ele está pesquisando ali no Google, ele está buscando detalhes sobre determinado produto, empresa, que é o que a gente chama mais ou menos na fase da descoberta. Quem trabalha aí com inbound como eu, a gente usa isso como uma fase da descoberta, né? E aprendizado.
E aí depois ele entra no momento onde ele já adquiriu aquele produto, né? Ele já chega aqui mais decidido, né? É o momento de fato, desculpa, já adquiriu, é o momento de fato da compra. E depois ele entra no S-Mote, que é justamente quando ele experimenta o produto, que a gente chama mais ou menos de advocacy, né? E aí ele alimenta, na verdade, o Zemote, né? Então é quando eu compro um determinado produto e digo, ó, muito bom, recomendo. Então eu estou alimentando essa minha amiga que ainda vai adquirir ou que está pesquisando, na verdade, sobre aquele assunto. Então isso aqui é um tipo de jornada. A gente tem outras jornadas também do Google, que ele acredita que são 4 momentos. O momento do eu quero saber sobre aquele determinado assunto, aquela informação, o momento do que eu quero ir para algum lugar, estou procurando alguma empresa, algum lugar próximo a mim. Uma que eu quero fazer, então eu estou buscando conteúdos do Faça Você Mesmo, por exemplo, para tentar entender como é que eu posso. Isso aqui foi muito utilizado agora na pandemia, né? Todo mundo em casa, sem saber como fazer, principalmente receitas ou qualquer outra coisa, na verdade. Pintar o cabelo, por exemplo. E o eu quero comprar, que é justamente já ali no fim, né, do processo. Esse aqui também é um outro tipo de jornada. Então, a gente precisa entender que a jornada, ela não é tão linear assim como a gente está vendo do lado esquerdo, né, do funil tradicional de vendas. Isso aqui é mais para a gente entender e a gente tentar nas nossas estratégias ser algo norteador e não entender que o cliente funciona assim, que ele está em um, depois ele cai em outro, depois ele vai para outro, depois ele vai para outro. Na verdade, o que acontece é o que está do lado direito, essa doidice aí, ó, que não existe um caminho que ele está seguindo, ele pode ir por vários. Então, a gente precisa aí cada vez mais entender que jornada é essa que esse cara está fazendo. Existe um outro tipo de jornada, vamos dizer assim, que considera aí também já o marketing com vendas, com o customer service, né? Então, tem empresas que olham o cliente assim como um todo, desde a sua fase lá de descoberta, interesse, intenção, decisão e a compra, mas ela não termina aqui, né? Então, existe aí a fase da retenção, do upsell, cross-sell, da indicação para outros, e aqui são os objetivos, o que é que gera em cada um, né? Então, aqui eu tenho visitante, que vira lead, que vira uma oportunidade para o marketing, que vai qualificar se esse lead realmente é uma pessoa que é um prospect para a empresa interessante, que vai para o comercial valida novamente, esse cara compra, vira cliente e depois ele vira advogado. Então, tem algumas empresas que consideram também isso aqui como uma jornada. E aí, a gente entender quando ele está preparado para compra, porque a maioria não vai estar. Então, somente 10% dos leads e das pessoas, dos clientes que a gente está conversando, eles estão preparados para compra, né? Eles estão no fim. Então, ele está disposto a ouvir uma oferta, não chegou não aqui, foi, agora chegou. Ou eles estão comprando. Então, 90% aí a gente ainda precisa educar, né? Então, eu até ouvi de um mercado, de uma empresa na área de concessionária, né? Aí, socorro, veja, eu estou gastando um dinheiro danado aqui, mas, tipo, 85% dos meus leads não convertem. Tem alguma coisa errada? Eu disse, não, porque é normal, né? Eles não vão converter. Você que tem que fazer um processo educativo, e a gente utiliza a metodologia do inbound marketing, para justamente levar eles, ajudá-los nesse processo de conversão, né? De conversão. Então, ajudar essas pessoas, esses 90, a chegarem no fim da jornada, a compra, né? No fato. Então, a gente também precisa entender que além de entender esse cara, de saber quem ele é, a gente entender os momentos que ele está vivendo. Entender também que nessa conversa que a gente vai ter com eles, com essas pessoas, né, nesse processo aí da jornada, porque eu tenho que estar junto com esse cara desde o começo, né? Porque hoje ele educa quem ele compra de quem eu educa. Então, se eu sou o primeiro cara a falar para ele que ele precisa daquilo, que eu ajudei ele a resolver uma dor, um problema, tenho certeza que ele só não vai comprar porque se realmente ele não for aquele lead. Mas as pesquisas mostram exatamente que o processo do inbound marketing, ele é um processo que dá muito, a metodologia ele dá muito retorno, porque ela considera exatamente a necessidade e as fases desse cliente. E aí a conversa que a gente precisa ter com esse cara, qual vai ser?
né? Primeiro a gente precisa entender o que é que ele deseja, né? Ninguém chega e vira amigo de alguém, não estou falando que é uma amizade, mas ninguém chega sem contexto e sem uma conversa relevante, né? A gente socialmente, no mundo normal, sempre foi assim, né? Você se torna amigo de alguém porque inicialmente houve algo que bateu, vamos dizer assim, que deu match com a sua conversa ou com a sua vida, e aquilo ali foi crescendo. Então, a gente fala aí e a gente entender também do storytelling, né? Então, o data storytelling é a gente entender o que é que essas pessoas estão querendo saber, estão querendo ouvir. Então, lá na Lefio, todo o processo de qualquer conteúdo que saia ou de qualquer estratégia, a gente primeiro busca entender o que é que esses caras estão querendo. Não somente a jornada, não somente quem é ele, mas qual é a conversa que ele quer ter. Então, eu tento entender quais são as histórias, né? Com o que qual a história da empresa, desculpa, qual o valor dela, o propósito, com o que esse público dela se preocupa e como é que eu vou escrever sobre isso, para que realmente a gente tenha aí um match das pessoas, né? E aqui eu falei, acabei falando para vocês aí do embalde, é como uma forma mesmo da gente atrair essas pessoas, envolver e também encantá-las. Então, a gente utiliza na Lefio essa metodologia para que o marketing digital ele não fique solto. Eu vejo muito algumas empresas até entendendo um pouco mais do cliente, tendo mais essa ideia, mas faz as coisas muito soltas. Então, assim, faz um anúncio do nada. Faz um post no conteúdo nas redes sociais do nada. Completamente sem estratégia e sem por que está fazendo aquilo. Então, a estratégia de marketing digital ela precisa estar centrada nesse cliente, entendendo que você tem vários momentos com ele. Né? Então, o inbound é um método para atrair, envolver, encantar essas pessoas, para construir um valor e confiança com elas. Então, os leads de inbound, né, essas pessoas, quando elas são atraídas e envolvidas, elas custam 60% menos do que campanhas de marketing tradicional. Por quê? Porque eu estou baseada no humano para o humano. Né? É uma pessoa que está conversando com outra pessoa. Isso aqui a gente vai ver também um pouquinho mais lá na frente. Mas é considerando que por trás não existe um comprador, mas sim uma pessoa que pode ser meu cliente. Eu, empresa, com outra pessoa também do outro lado. E não somente empresa sem emoção, sendo somente um CNPJ. Joia? E aí, como funciona essa questão do embalde, né? E dessa atração quando a gente conhece bem esse cliente? O marketing ele gera esses leads que são qualificados, né? São pessoas que potencialmente têm a ver com o seu negócio para gerar vendas e receita. E aí é bem interessante a gente entender essa mudança, né? Que primeiro para a gente ter uma visão de cliente, né? Não é só a gente dizer que ele é importante, como acontece muito nas empresas, né? E muitas das vezes só acordam quando a receita está caindo e aí então, o que, que aconteceu e às vezes nem acordam, nem sabem por quê. Mas é mais confortável ser uma empresa centrada em produto do que se esforçar para ser uma empresa centrada no cliente. Isso é fato. Não estou dizendo para vocês que vai ser uma coisa rápida e maravilhosa. Na verdade, é bem desgastante, mas é bem gostosa e é bem desafiadora. Porque a filosofia ela é completamente diferente, né? A gente vem aí de empresas tradicionais e com história que ela vende o produto para que quem quer que comprar, né? Então, ó, eu tenho isso aqui e você compra isso, né? Então, assim, não tem um relacionamento, ela não se põe como servidora do cliente, né? Onde as decisões começam do outro lado, mas não delas, né? E até a gente vê mesmo grandes corporações aí que tiveram seus CEOs baseado nisso, né? Então, a filosofia é diferente, o produto, né? O destaque vai para atributo e característica do produto, numa filosofia mais de produto, numa empresa que é centrada no cliente, é na necessidade do cara, na necessidade da pessoa, eu vou resolver que problema, né, dele. A jornada é diferente, né? Vocês veem que do lado é um processo de vendas e do outro é um aprendizado, a questão da fidelização, né? Às vezes tem uma estrutura também que é diferente, né? Não é organizada por tipos de produto, como se fosse uma prateleira, e no outro a estrutura, os times são desenvolvidos por segmentos de clientes. Então, assim, eu vou entender daquele cara, daquele mercado, né? Porque eu preciso resolver um problema dele. O foco em uma é de dentro para fora.
né? E no outro é completamente contrário, de fora para dentro. Então, veja que é uma mudança avessa, né? As métricas de um é a performance do produto, do outro é do cliente, né? Por isso a gente vê aí tanto o CS crescendo nas empresas, a questão do Customer Lifetime Value, que é justamente quando o cliente entra para ser cliente, qual é a vida dele dentro da empresa, né, também. E os dados, né? Os dados do cliente são um mecanismo de controle da operação em umas. E aí a gente está vendo muito isso com o LGPD. Né? E do cliente, o conhecimento profundo sobre o cliente é um ativo para o crescimento. Então você vê que realmente é uma coisa às avessas, né? Não é uma coisa rapidamente para uma troca de chave, liga e desliga, e você vê que é uma questão muito focada na cultura também, corporativa, né? Então, gente, hoje eu tive inclusive uma conversa bem interessante sobre esse segundo ponto, que para mim é um outro erro que é fatal, é a gente continuar pensando em B2B e B2C. E aí eu hoje entrei num debate gigante sobre isso, porque eu disse, olha, eu acho que a gente precisa entender o comportamento humano. A gente está lidando com pessoas, né? A gente não está lidando de business to business, de empresa para outra empresa. Nem está lidando do business to cliente, né? Então, assim, a gente está com a nova, que na verdade nem é nova, isso é um conceito de 2014 ou 2016, que é o human to human, então é humano para humanos. E aí a gente também tem uma mudança bem interessante nesse sentido, que é o cliente, ele é realmente considerado uma pessoa que precisa de um atendimento personalizado. As campanhas, elas são focadas na pessoa e no anseio, bem aquilo do que a gente vem conversando agora, né? A vida é quase real, próxima do consumidor, né? E as informações são personalizadas e direcionadas para ele. Então, vocês veem que é uma mudança completamente aí de conceito. Existe até um livro do Brian, eu não lembro o sobrenome dele, começa com H, que aí ele diz exatamente isso. Será que é a morte do B2B e do B2C? Até recomendo para vocês verem, se vocês colocarem H2H na Amazon, vocês vão achar. Ele tem inglês e espanhol. O espanhol é só por encomenda, mas é bem bom esse livro. Eu recomendo para a gente justamente repensar nisso. Porque quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de um monte de coisa e de uma complexidade que a gente não tem menor noção. Para vocês terem ideia, na cadeira que eu dou de embalde marketing, eu vou desde psicologia, sei lá, você envolver diversas é, questões, storytelling, neuromarketing, que passa pelo que é humano. E aí eu digo para vocês, fazer marketing não é uma coisa mais fácil, não. Agora está muito mais difícil porque a gente está lidando, na verdade, isso já acontecia, né, com pessoas. Só que agora os estudos estão mostrando cada vez mais o quanto de resultado, e também com a internet isso ajudou muito, dando esse poder de fato às pessoas. Então, a gente aí precisa entender, por exemplo, da psicodinâmica das cores. Né? Quando a gente fala aí de um CTA, de um call to action em qualquer landing page, a gente precisa entender que as cores elas têm um sentido completamente diferente. E que isso, por exemplo, pode ocasionar, como foi no caso das Americanas, em aumento de 20% aí no ticket de cliques, desculpa, na taxa de cliques. Então, isso influencia, né, também. A gente precisa entender que existe um comportamento da visão do usuário na tela, né? A gente tem um padrão F aí, que foi criado, isso também é bem antigo, que é como as pessoas leem a tela, né? Então, aqui a gente tem, a leitura, ela é basicamente daqui da setinha, não sei se vocês estão vendo minha seta, mas ela é do canto esquerdo superior, em formato basicamente de um F. Né? Então, e a leitura, ela também, de acordo com o diagrama de Gutenberg, ela é da área principal, vamos dizer assim, do lado esquerdo, né? Lá em cima, do lado esquerdo, para o fim, onde está aí o nome Gutenberg, por exemplo. Então, ela se dá assim essa leitura. Isso influencia tudo que a gente vai fazer. Por que é que as marcas no site, elas são do lado esquerdo, lá em cima? Porque existe uma questão da psicologia, né?
da visão também, de como é que a gente se comporta diante das telas, né? Então, assim, a gente precisa hoje entender muito mais do que a gente vinha entendendo. A gente precisa entender de gatilhos mentais, de linguagem para ação, porque a gente ajuda esse cliente é, na sua jornada dentro do site, né? Por exemplo. Então, a gente tem esse livro aqui, Copyright Secrets, que já é outra história também, mas assim, como você vê call to action, né? As cores, ou aqui o gatilho, né? Para você ter eita, que agora enrolou. Para você ter um mês, né, de graça, né? Então, assim, não é clique aqui, inscreva-se, veja. É algo que é um benefício, né, que você vai ter. Tenha de graça aqui com o Google. Então, isso a gente também precisa entender. E aí, a gente, enquanto marketing, precisa priorizar algumas habilidades que até antes a gente não tinha pensado. Não é só a habilidade de liderança, mas a habilidade de entender um pouco mais de tecnologia, porque tem as Martechs. É agora de entender um pouco mais de direito, porque a gente tem a LGPD, que é completamente é, focada aí para a área de marketing. A gente precisa entender de finanças, porque a gente está no negócio, né? A gente precisa entregar resultado. A gente tem que entender de data science, porque a gente está falando de dados das pessoas. A gente tem que entender de inteligência emocional, porque a gente está lidando com gente. Então, assim, a gente não pode continuar achando que a gente precisa continuar do mesmo jeito, né? E aí, o terceiro ponto também, que é bem fatal, é ainda ficar nos 4 P's de marketing. Lá de Kotler, eu acho que é o quê? 1.0, eu nem me lembro qual que é. Mas, enfim, até Kotler já está se reinventando, né? Ele vai lançar agora em fevereiro um livro, o Marketing 5.0. Nem ele está conseguindo acompanhar essa mudança toda, porque nesse livro ele vem falar de tecnologias que, para mim, já foi, né? Mas, como a gente está falando de livro e todo um processo de análise aí de um dos grandes pais, né, do marketing, entender que a gente não está nos 4 P's, nem nos 8 P's aí, como também a gente já viu das bíblias do marketing digital, mas entender que a gente já está num 5.0, onde a gente tem a tecnologia completamente arraigada, onde a gente tem um cliente que quer colaborar, quer criar novos produtos e quer entrar dentro da empresa também, ele faz parte disso, que a gente entende que ele é um ser humano, né, também, que ele quer se engajar, e que a interação com ela é híbrida, não é de uma empresa para o cliente ou só do cliente para a empresa, né? E também não é só de colaboração. Então a gente precisa aí se atualizar, porque eu vejo muita gente ainda focada nos 4 P's famosos e por conta disso desconsidera várias coisas. O quarto ponto é a gente reduzir o marketing à propaganda. Propaganda, ponto, e de produto, outro ponto. Por quê? Porque sempre isso eu diria que é 90% com quem eu falo de marketing, que eu digo, você tem um plano? Basicamente, tem um plano de mídia, que é a publicidade, né? A propaganda é um dos P's. E aí esquece o resto. Então, assim, uma coisa, o marketing não é propaganda só e somente, né? Não é só a publicidade. A gente tem aí, se a gente voltar para os 4 P's, para ser uma coisa mais didática, a gente tem uma série de coisas que o marketing precisa pensar, né? Precisa pensar na estratégia do negócio, no cliente, no produto, até na questão, eu vou para os 4 P's de preço, né? Com quem eu vou dialogar? Quem é esse cara? Porque a questão da praça também não é tão mais falada. Mas, assim, não dá para reduzir a um ponto. Então, e aí quando a gente fala, ok, propaganda, aí foca em produto, né? Direto. Então, assim, se você fala em anúncio, por exemplo, de Facebook, de Google, a primeira ideia que se vende qualquer gestor é, não, tem que vender esse produto. E tem que ser assim, compra aqui, veja aqui, como se fosse uma grande prateleira. E, na verdade, isso nunca foi legal. E essa pesquisa agora, depois da Covid, né, durante a Covid, da Canta, ela mostrou exatamente isso, que as propagandas que as pessoas querem ver não tem nada a ver com o produto. Elas querem saber como é que as marcas estão se posicionando. O que é que elas estão fazendo para ajudar os seus funcionários, né? Então, vocês veem aí em cima o que ela mais queria ver, né? É,
em razão da propaganda normal, nessa parte aí, amarelo, laranja, do lado direito. Como há uma inversão, né, também, antes da crise. Como é que ela está ajudando comunidades? Como é que ela serve para me ajudar? Então, é um processo completamente diferente, que talvez isso até continue, porque a gente realmente teve aí uma mudança muito significativa, nesse comportamento desse cliente, e que toda aquela conversa que a gente tinha antes, de propósito, de valor, ela veio com tudo, agora. Um quinto é achar que o preço define tudo. Assim, também é conversas homéricas que eu tenho, de que, socorro, veja, a gente pode ter o melhor produto, mas se a gente não tiver o melhor preço, o cara não compra. E aí é uma discussão homérica de horas. Porque e aí é o que eu acredito, quando o cliente ele começa a comparar preço, e aí vem aquela discussão, porque é commodity, é isso mesmo. Ele não sabe qual o valor que tem aquela marca para ele. Então ele vai comparar preço. Pense você, vocês, lógico, né? A gente também tem uma condição aí de Covid que é bem importante, né? Mas a gente dá mais X reais por causa de uma marca. Se ela traz para mim qual é o diferencial que ela tem, qual é o valor de marca que ela faz, como é que ela se comporta no mercado, o que é que ela defende, a gente dá. E assim, isso tenha certeza que é uma das coisas que são bem definidoras de acordo com várias pesquisas. Então, assim, o que é que a gente precisa se focar? Tem esse quadrante que eu gosto muito, que é o seguinte: você precisa ter uma estratégia para tudo, né? Inclusive para a empresa. E aí você tem que se posicionar em um desses quadrantes. Então, assim, você pode vender muito mais, né? Entregar muito mais para o cliente e ele pagar muito mais. Você pode também ter uma definição, né, um posicionamento, que você entrega muito mais para ele, mas que ele pode pagar por menos, é um pouco mais barato. Então, assim, você precisa decidir onde é que você está aqui nesse jogo. Para que o preço, ele não seja, ele pode até ser uma coisa definidora, quando você diz assim, eu vou te dar menos para você pagar muito menos, né? A gente tem aí estratégias de diferenciação, estratégias que é por custo mesmo, mas mesmo sendo a estratégia por custo, por preço, ele, e tendo outra empresa que também tem a mesma estratégia que você, para se diferenciar, ele não vai somente por preço. Ele vai por outras coisas, porque todo o processo da gente de decisão não passa somente por uma coisa só. E aí, essa pesquisa aqui mostrou, né, que os clientes eles estão priorizando relações sinceras, verdadeiras, né, agora na pandemia, né? E aí a gente tem aí, no primeiro ponto, com 29% agora em junho de 2020, essas relações sinceras. A gente tem aqui, logo em seguida, a qualidade do produto, né? E a gente tem depois a excelência do serviço e o preço em quarto lugar. Então, para vocês entenderem que o cara não só quer preço, né? Um outro ponto, o sexto, é vender para todo o público ou grupos grandes. Então, assim, geralmente você fala assim, qual é o seu público? Todo mundo, né? Socorro, todo mundo quer estudar? Hã? Como assim? Não, veja, se eu tenho um produto, pronto, sei lá, eu vou dar um exemplo assim, mas não tem a ver, não tem a ver. Sabão em pó. Não, meu público é todo mundo lava roupa. Gente, não é assim que atua, né? Certo. Não, beleza, socorro. Então, meu público é mulheres de donas de casa de, sei lá, 35 a 45 anos. Sim, continuou igual, né? Porque é um grupo enorme que você não faz segmentação nenhuma, nem considera o gosto da pessoa, o comportamento, os hábitos, porque eu posso ser uma pessoa, e eu sou, e eu acho que Liane está por aqui, deve estar aí, ó, ela está por aqui, deve estar no mesmo target, né? Mãe, no mesmo target também de idade. Pode estar uma coisa do mesmo jeito, mas assim, ela tem outro comportamento e eu tenho outro comportamento. Eu acredito em algumas coisas, ela acredita em outras coisas. Então não dá para a gente achar que a gente vai vender para todo mundo em público grande. A gente precisa de fato segmentar. E uma das coisas que a gente faz no embalde marketing é justamente a gente soltar conteúdos, né? E é o marketing de conteúdo que embasa
para que eu entenda que Liane, ela gosta mais de saber sobre marketing e direito digital, sobre LGPD, exemplo, e eu gosto de saber mais sobre planejamento de marketing. Então você vê que até próprio dentro do próprio marketing, né, somos pessoas que trabalhamos aí na área, né, mulher da mesma faixa de idade, mesma geração, que tem gostos e objetivos completamente diferentes. Então não dá para a gente trabalhar do mesmo jeito. E aí o que a gente precisa descobrir é justamente quem são essas pessoas, voltando lá para o ponto um. Então a gente tem aí vários níveis de segmentação, né? Até do nível individual, que você, inclusive com tecnologia e inteligência artificial, a gente consegue individualizar e conversar exatamente com aquelas pessoas, né? Com aquela pessoa de acordo com aquele esforço com aquelas informações que a gente tem. A gente pode ter uma segmentação que é local, que pode ser uma segmentação voltada para o regional. E aí o que é bem interessante é que quando a gente trabalhava para as multinacionais, aí dizia assim, ah, não, porque o Nordeste é tudo igual. Assim a gente não é. E a gente provou isso com a pesquisa, né? Onde Recife, exemplo, um dos dados, era uma das capitais mais médias, vamos dizer assim, no hábito de uso de internet. E a gente tinha Salvador, super heavy mega foi bom, né? Heavy user, com hábitos completamente diferentes. Então, assim, a gente também não pode regionalizar. E aí, de novo, voltando para o grupo grande, né? A gente não pode tratar, porque é Nordeste, parece que está todo mundo junto no mesmo lugar e está tudo certo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí, um outro ponto é focar somente em conteúdo e anúncio. Porque, vou dizer, agora com a pandemia, não, assim, a gente tem trabalhado muito mais a questão das estratégias de marketing, mais acho que uma grande maioria, quando fala de marketing, fala de conteúdo para as redes sociais. Fala de anúncio, só. E acabou. E pensando hoje. E a prova está aqui, né? Então, quando a gente fala de pesquisa, né, o que é que, lógico que aqui a gente tem uma questão também aí que o marketing de conteúdo está crescendo, né? A gente está falando aqui de uma pesquisa que não é só Brasil, né? Mas só para mostrar para vocês que a gente tem uma série de outras coisas para trabalhar e pensar. Principalmente o SEO, que é a parte orgânica do Google, a engenharia de otimização, né? Que é uma coisa que é orgânica, é gratuita, não se paga, tem um contexto, estou falando de anúncio, né, no caso, tem um contexto junto com a parte de anúncios, de aumentar a lembrança da marca em 70%. Então, assim, a gente tem que combinar as outras coisas. O mundo não acaba em conteúdo e anúncio. E aí esse é o grande problema, porque quando você tem um marketing que é focado no hoje, no conteúdo e no anúncio, daqui a 6 meses ele não vai dar certo. E aí por que foi que aconteceu? Né? Então, é você focar em uma somente, que às vezes, na verdade, se resume à própria operação. Não é nem a estratégia de marketing, de conteúdo, que às vezes a gente peca muito. A gente, às vezes, reduz isso a um post. Né? Postar nas redes sociais, quais são os canais, o que é que eu vou dizer, nem considero o cliente e está tudo certo. Então, esse é um erro fatal. E aqui, para vocês verem que o presente e o futuro andam juntos, né? Agora, com essa questão do Covid, houve aí um aumento de companhias que estão investindo, se preparando o seu marketing para o marketing do futuro. Né? Um marketing para um público que daqui a pouco, como é que esse vai se sustentar, um público também jovem, por isso que vocês veem aí o TikTok bombando, que vocês veem as estratégias das empresas também mudando. Um oitavo ponto, e a gente já está chegando no fim, é a gente alterar ou contratar ferramentas antes de planejar a estratégia. Isso aqui, ó, de monte. De monte. E aí depois chama a gente para poder resolver. E a ferramenta já está lá contratada. Então é como se você compra um carro e não sabe dirigir. Na verdade, pior, você não sabe nem onde quer ir. Então por que comprou o carro? Então, assim, é muito complicado isso, né? A gente tem que começar lá com o PDCA, socorro, coisa mais antiga, mais vale, porque a gente tem que ir ali do planejamento, depois a gente executa, depois a gente checa se aquilo deu certo, que é um outro problema, e depois a gente
modifica, né? Faz ação para poder modificar o planejamento, se deu certo, se não deu, ou se resolveu o problema, ok, ou então a gente gira isso aí. Então, isso aqui é muito complicado, porque assim, não dá para a gente dizer que deu certo ou que deu errado só executando, né? Então, a gente precisa, de fato, antes de mais nada, pensar na estratégia e no planejamento. Aí um outro ponto, que já é do ponto aí do check, né? Que é a métrica, os KPIs e a frequência. Então, muitas vezes, assim, eu até peguei esse post aí do Google, porque eu gosto de fazer essas perguntas, sabe? Eu botei assim, KPIs de marketing. As pessoas estão se perguntando o que é KPI ainda, né? E de marketing que piorou. Então, quais são os melhores indicadores para avaliar a produtividade do marketing? Né? Então, assim, a gente precisa ter uma frequência, primeiro definir, primeiro, na verdade, entender que métricas são essas, e KPIs que são de negócio, né? O que é que eu, enquanto marketing, posso entregar um KPI, um indicador que faça sentido para o negócio e não que faça sentido para o Twitter, ou para o Facebook, ou para o Instagram, né? E a gente tem uma frequência disso, que acontece muito. Muitos gestores deixam o negócio rodando e não tem frequência de verificar. Frequência que eu digo, gente, é de semana ou quinzena, não é relatório mensal para dizer o que aconteceu em 30 dias e o negócio rodando há muito tempo, né? Então, o seguidor não é métrica de negócio. Semana passada eu estava conversando com uma empresa que eu disse, qual é o seu problema? Ele, eu não cresço como seguidor. Eu disse, certo, mas assim, o que é que você entrega? Qual é a sua principal KPI? Não, é seguidor mesmo. Eu disse, certo, mas a pessoa, né, o teu chefe, o CEO lá investe, qual é o retorno que você dá? Não, não tem retorno. Então, assim, nunca a gente vai conseguir ter mais investimento, ter um resultado. E eu falo até pessoalmente também, se a gente não medir qual é o retorno que a gente está tendo, qual o custo de aquisição que a gente está tendo daquele cliente, qual é a conversão que a gente está tendo, quantos leads a gente está gerando, qual o ticket médio, isso se for muito ligado à venda, né, também. Qual o ciclo, né? Qual o valor que esse cliente está tendo dentro aqui da empresa. Então, assim, a gente precisa, de fato, pensar em métricas de negócio. E aí, o décimo, né? A gente não termina aqui, não, que eu trouxe ainda, não vou dar para vocês só os problemas, né? A gente vai tentar resolver aqui. É compreender sobre essas siglas. Uma sopinha de letra aí que apareceu, né? Customer Experience, User Experience e Customer Success. Então, e aí a gente vê que a questão da experiência do usuário, do cliente, está bem pontuado aqui, né? Entender que essa experiência do cliente, quando a gente fala, é alguma coisa muito maior, que envolve não somente pontos de contato desse cliente, não envolve somente como esse cliente está sendo atendido pela empresa, envolve uma série de coisas, né, que vão desde o marketing, desde a entrega do produto, desde o brand, desde a questão da empatia, do valor que a gente está passando para ele, né, também. E a gente tem um pedacinho desse Customer Experience, o X, né, que é algo que seja mais, vamos dizer assim, que ele utilize, né? Então, como é que ele está usando aquilo? Qual é o conteúdo de estratégias que eu estou tendo com ele? Arquitetura de informação, seja do site, seja ouvindo esse cliente também. E aí, a gente tem também aí o Customer Success, né? Que é diferente de um atendimento, de um pós-venda, né? E bem diferente. Então, aqui a gente, no atendimento era um departamento, né, da empresa, mais um departamento, né? E, na verdade, o Customer Success é uma cultura, né? Vem de uma proatividade de você engajar o cliente e não de ser reativo, né? Que eu vendi e você fica lá. O cliente que ligava antigamente para o serviço, né? Para a empresa. E agora não, eu tenho uma obrigação, já que a minha cultura é do cliente ter o sucesso daquilo que ele comprou, de engajá-lo para que ele realmente chegue a isso. Então, esse último ponto ele é bem interessante porque o atendimento ele funciona conforme cada caso demanda, né? E no Customer Success não. Ele é bem estruturado, o processo é bem claro de engajamento. Então a gente precisa estar antenada muito a isso. E aí, como a gente, enquanto lê fio, não entrega somente o que a gente promete, a gente entrega mais sempre. Eu disse, meu Deus, toda vez que a gente faz uma palestra é assim, que danada é isso, é o DNA da gente. É a gente deixar de pensar que o marketing é um departamento.
E aí eu trouxe essas duas figurinhas porque foi muito engraçado, porque eu também perguntei ao Google o que as pessoas estavam pesquisando sobre marketing, né? E eu me deparei com essas perguntas. Qual o conceito de marketing? Qual o objetivo? Quais os tipos? Como funciona? Eu disse, gente, como a gente ainda precisa pensar sobre a gente, né? Que o marketing, ele dá uma inteligência para a empresa que nem a gente, às vezes, tem noção disso. E um outro ponto é a gente não se relacionar com vendas. Então, isso é um pecado mortal. Aquela brincadeirinha, né, que a gente chama que marketing não falava com vendas. Eu vejo empresa que uma não conversa com a outra, na verdade é briga mesmo. Gente que nem na reunião tá junto porque esse crânio tá, porque é de vendas. Então, isso a gente precisa de fato abolir, tirar isso. Hoje o que a gente está trabalhando é muito esses dois funis aí do marketing vindo e ajudando vendas nesse processo, né? E depois, quando o cara vende, ele volta para um outro funil de engajamento desse cliente lá. Então, assim, não dá para não se relacionar com vendas. E, na verdade, quem vai perder muito é a empresa, e aí fica uma corda puxando para o outro lado. Então, assim, eu não recomendo. E eu já vi muita coisa não dar certo, e CEO escolhendo com quem tem que ficar por causa dessa briguinha de marketing e vendas. E por onde começar, né? Então, a gente teve 12 erros aí, que são fatais, que a gente precisa abolir, tirar logo isso da frente, para que realmente a gente possa crescer, né? E aí eu diria que a primeira coisa é separar o joio do trigo. Marketing estratégico é uma coisa, e vocês têm visto aí nos webinars da gente, nas Masterclass, que a gente cada vez mais está trazendo esse debate do que é estratégico, porque senão a gente já fica no operacional. Então a gente precisa de fato separar. E, de novo, eu estava conversando essa semana, para tudo acontecer essa semana, mas foi, com outra empresa, que ele disse, não, Socorro, eu queria que vocês é, substituíssem a empresa que está aqui fazendo. Mas, se veja, eu acho que esse não é o caminho. Pelo que eu estou vendo que você está falando, o que não existe é um marketing estratégico. Ah, como assim um marketing estratégico? Eu não tenho que ir lá fazer? Se não, veja, você antes precisa dessa conversa toda. Então, eu fui, expliquei. Então, primeiro, a gente precisa até se colocar. O que é que eu estou fazendo aqui? Me contrataram para quê? Para fazer estratégia? Vamos lá. Sei que a gente tem um problema enorme aí de operacional, que a gente precisa colocar na rua, que muitas vezes as coisas chegam assim, correndo do dia para a noite, mas daqui a pouco isso vai estourar. E agora, cada vez mais, com essa mudança do comportamento do cliente, com a pandemia, então, assim, se a gente não tiver estratégia, a gente não vai entregar resultado. E eu digo a você, eu nunca tive, todos os dias, clientes e não clientes me ligando focado nisso, na estratégia. Porque o operacional não está dando certo. Então, como as coisas se aceleraram tanto, isso ficou muito à vista. E aí o marketing precisa ocupar o seu papel de direcionar o negócio da empresa, de estar junto, de dizer, ó, o cliente é assim, vamos fazer isso, que tal ir por aqui, né? Trazer todo mundo junto, que é esse que é o papel que ele tem, inclusive em outros mercados, em outros países. Que aí a gente também está vendo o quanto cresceu a importância dele dentro das empresas, né? 62% de crescimento durante a pandemia, né? Muita coisa não dá para resolver mais sem a gente realmente ter uma relação com o negócio e que finalmente ele não é somente mais criativo, né? Esse slide para quem estava na outro webinar eu adorei, da de Rosário, que ela falava de marketing de resultado. E é isso, né? A gente ter a estratégia do negócio, entender o mercado e o marketing fazer esse match. E aí eu deixo vocês com 11 dicas do que a gente precisa fazer para abandonar esses erros aí fatais. Um é conhecer seu cliente profundamente. Isso aí, eu diria que... Vou começar pelo qual, Socorro, por esse. Não está nem elencado por ordem, viu? De prioridade, não. Mas, é, assim como a jornada dele. Então, o quanto vocês puderem amanhã, entender esse cara, nem que pegue aqueles canvasinhos que eu coloquei aqui, e ir tentando responder aquelas perguntas e tentando entender mais sobre ele, é um caminho que realmente vai abrir porta para várias outras coisas. Outro é provocar uma cultura de customer centric marketing de dados. Então, assim, faz a pesquisa com esse cliente, entende que realmente ele tem que ser o centro de tudo e que a gente só começa alguma coisa a pensar com ele. E às vezes eu me deparo, é bem engraçado, assim, Socorro, qual é a melhor estratégia, qual é o melhor caminho que eu preciso fazer para isso? Então, eu não sei.
Mas como você não sabe? Você está 13 anos aí trabalhando em um monte de mercado. Eu não sei, porque eu preciso entender do seu cliente. O cliente, por mais que sejam de empresas até do mesmo mercado e concorrentes, não é o mesmo. Ele entende o seu negócio de um jeito, ele entende o outro negócio de outro. Então, eu, como marketing, tenho que fazer aquele match que a gente viu naquela outra figura, né? Então, é completamente diferente. Então, você precisa mergulhar no negócio da empresa. O que é que faz minha empresa crescer? É isso. Então, o marketing tem que estar focado no cliente, nisso, no que esse cliente deseja, né? Se unir com vendas, porque o vendedor, a área de vendas, ela conhece muito do cliente. Ela está todo dia, ela aponta. Então, é importante que a gente converse com vendas. Buscar sempre por resultado, todos os dias. Então, às vezes, a gente tem reuniões lá na Lefiro, isso é normal, né? E aí, o Murilo está aqui, por exemplo, Murilo está aqui para comprovar, mas a gente tem, às vezes, uns debates, e aí quem é do estratégia, certo, mas qual foi o resultado? Não, mas porque foi isso que foi. Não, mas qual foi o resultado? Para que a gente realmente tenha uma cultura de resultado que não vem com muitos profissionais do marketing, né? Prêmio não é sinônimo de sucesso, não diz nada. Então, assim, a gente nunca teve essa cultura de prêmio. Acho ótimo quem ganha prêmio, mas, assim, não é o nosso foco. E eu acho que não deveria ser foco de ninguém de marketing, porque não entrega resultado nenhum para a empresa. Entrega de brand, de imagem, para você, para o ego do cliente, para o ego do dono. Mas para o cliente, certas vezes, não quer dizer muita coisa, né? Então, assim, busque cliente concorrente, distante e de mercados disruptivos, porque o concorrente do lado você já sabe o que ele está fazendo. Mas um que é distante, que pode utilizar, que pode mudar o seu mercado, né? O que é que ele está fazendo? Quais são as estratégias? Né? Ter foco em inteligência competitiva. O que é isso? É você entender de fato muito desse cliente, muito desse mercado, muito do seu negócio, né? Para que você tenha uma inteligência competitiva. E eu diria que é realmente ter alguém que pense nisso e que fique vendo toda essa mudança, porque, pronto, de novo, em outra reunião, socorro, eu não estou vendendo, certo? Como você está fazendo? Como é que é seu produto? É assim, sei lá, era um ponto aí. Mas veja, quando a gente olha o mercado, todo mundo está entregando, vamos dizer, que seja um curso de aulas ao vivo, aula gravada. Por que você não entrega? Ah, não, porque eu não quis. Certo, mas se o mercado está entregando isso e você não está entregando, você já está entrando com menos, né? Então, precisa dessa inteligência competitiva, que às vezes é uma coisa que você não tem a menor noção daquilo que está acontecendo. Não está olhando para fora, só está olhando para dentro, né? Estabelecer realmente um plano de marketing decente, que não é um plano de mídia, né? Com a SWOT que muda, com o problema, a dor que eu vou resolver, a persona, o objetivo, os KPIs, o orçamento, quais são os retornos que eu vou ter, né? De fato, para poder a gente ter um plano, melhorar as estratégias de construção da marca e o valor que eu estou entregando para esse cliente. Muitas vezes no briefing eu pergunto, o que é que você entrega para esse cliente diferente? Aí ele entrega a mesma coisa que o concorrente. Certo, mas por que eu não compro aquele concorrente? Aí ele responde a mesma coisa que o concorrente. Gente, por que que você existe? Então, assim, a gente precisa colocar isso para fora, né? Desenvolver uma mentalidade financeira na equipe. Gente, o dinheiro não cai do céu, certo? A gente vai gastar aqui, mas quanto é que vai ter de retorno? O que é que isso aqui vai gerar? Não é porque eu tenho um budget que eu tenho que gastar e não tenho que medir retorno. E eu falo desde o analista, não é só do gestor, não. Né? Essa mentalidade financeira ela precisa ter, porque a empresa ela vive disso também, né? Veja se as competências da equipe também estão alinhadas à empresa, que isso é muito importante. Às vezes a gente quer trazer pessoas, quer exigir das pessoas coisas que elas não têm, e aí depois a gente não sabe por que que a gente não está entregando o resultado e por que que a gente não consegue avançar. Então, pense direito na equipe, analise as competências que hoje o marketing precisa ter, reposicione e vamos colocar esse marketing realmente no lugar que é o que hoje as empresas estão procurando, né, de entender e de resolver os problemas dos clientes, que é para isso que elas existem. E é isso, gente, que eu tinha um pouquinho para compartilhar com vocês aí da experiência da gente. Eu vou. Cadê aqui? Vou interromper aqui o compartilhamento para eu poder ver as perguntas.
e a gente ir conversando. Se alguém quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade, tá? Que bom, Mariana, que você gostou. Liane, podemos segmentar dentro de um segmento, ou seja, ter vários segmentos. Pois é, Liane, parece uma doidice, né? Mas é isso mesmo que você falou. Estás por aqui? Além de estar por aqui, acho que ela já saiu, não foi? Não, ela está aqui, ela está aqui. Gente, se vocês quiserem, vamos lá, queria ouvir vocês. Se alguém tem um debate, todo mundo vive isso. Mariana, pode abrir a câmera, vamos falar aí. Obrigada, Liliane, que bom. Essas coisas é para a gente tirar da frente, é meio cartaz aqui, que a gente precisa realmente entender que isso acaba sendo obstáculo, né? Na vida de qualquer pessoa que trabalha aí na área de marketing. Cadê o cliente teima em não entender o que o consumidor quer? É. E olha, Mariana, eu levo tanta reclamação do cliente, porque eu sou a voz do cliente dele, né? Então, assim, quando a gente faz análise aí do que as pessoas estão falando, por exemplo, nas redes sociais, no social listening, que eu digo, ó, o cara tá reclamando disso, aí ele vem reclamar comigo. E aí a gente fala de toda a metodologia, né, que existe. Mas é difícil, é difícil. Eu quero falar um pouquinho, Mariana. Cadê aqui a cabeça? Isso, gente, isso mesmo. Gente, alguém tem alguma dúvida? Como é que foi para vocês? Meu Deus, que solidão. Que solidão. Todo mundo no chat, que agonia. Vitor, socorro, como lidar? Vitor, abre o microfone para falar, vá. Tô carente aqui de vocês. Pelo amor de Deus, que Socorro. solidão. Ih, Joia. Eu coloquei no chat, mas vamos em alto e bom som, né? né? Socorro, na verdade, é esse desafio, né? Que a gente tem escutado falar nessa questão de segmentos cada vez mais específicos, né? Personalização da entrega, né? Só que, ao mesmo tempo, os negócios têm também a necessidade de ter volume em vendas, né? Então, como lidar com isso? Com você precisar atender segmentações mais específicas e por isso, menos volumosas, né? Já que são mais específicos. Só que, ao mesmo tempo, você precisa ter um grande volume para sustentar o negócio financeiramente, né? Como lidar com essa equação, Socorro, na tua opinião? Vitor, o que acontece é que você vai ter mais trabalho e você vai ter mais segmentações. Então, a gente sai de uma lógica muito de massa, né? Onde a gente tinha aí muita gente, mas que, na verdade, não dava efetividade, né? Você não tinha... Você acha que está atingindo todo mundo, né? E está tirando para todo lado. E, na verdade, não. Quando você tem as segmentações, e aí vão ter que ser várias e dar mais trabalho, você tem um volume menor, mas você tem uma qualidade maior desse cliente. E aí você tem conversões também, taxas até melhores. Mas eu diria que a grande questão aqui é justamente essa inversão, mas eu diria que para o marketing é o trabalho que dá. Então, assim, quando até nos próprios anúncios mesmo que a gente vai fazer na segmentação, isso a gente tanto nas aulas, ensinando, quanto consultoria, você antes fazia, sei lá, se fosse qualquer outra estratégia digital aí, ou de mídia tradicional, você faz 3, 4 anúncios. Né? Para uma estratégia digital, por exemplo, de um anúncio de Instagram, de Facebook ou de Google, além de você fazer os testes AB, você ainda faz uns 35 a 40 anúncios para aquela segmentação, para ver o que é que vai dar certo, para rodar. Então, assim, o volume, ele não é mais tão importante. Assim, eu sei que a gente precisa gerar muitas vendas, mas a gente consegue gerar mais vendas, a gente segmentando cada vez mais esse cliente. Que aí você vai ter várias segmentações, mas com assertividade maior, sabe? Não sei se deu para te responder. Deu sim, Socorro, bacana. Valeu, obrigado. Valeu. Liane, cadê você, Liane? Oi, Socorro, tudo bom? Tá conseguindo me escutar? Tô ouvindo, que saudade. Oh, meu Deus. Muita saudade. Deixa eu só contribuir aí com o nosso colega que acabou de falar. E aí, uma experiência que eu estou vivendo aqui. Eu estou fora do Brasil há 2 anos já.
E aí eu tenho percebido aqui essa história de segmentação. Acredite se vocês quiserem, mas quando você vai no supermercado aqui, hoje eu moro em Boston, e aí você vai numa prateleira e você vê milhões de produtos, o mesmo produto de milhões de formas, sabores e tipos, e você acredita que você está vivendo numa variedade enorme de empresas e de ofertas, mas quando você se aprofunda um pouco mais e procura ver na própria embalagem, porque aqui eu não tenho tanto conhecimento técnico nos Estados Unidos, mas aí, como consumidora, você percebe que existem duas, três, no máximo quatro empresas por trás daquela variedade toda. Então, uma mesma empresa hoje está fabricando um mesmo produto de várias formas diferentes para atender aquela segmentação daquele mercado. Então, nós consumidores acreditamos que a gente está em frente a uma variedade enorme de opções, e na verdade você não está. Quando você vai discutir com a empresa, quando você vai brigar por algum direito, quando você vai olhar o rótulo de cada produto, você percebe que trata-se da mesma empresa, só que com várias faces diferentes. Isso não é bom nem ruim, eu não estou querendo nem criticar, nem elogiar, mas isso é a nova forma do marketing chegar. Hoje a gente não tem tantas empresas assim, a gente tem tantos produtos, a gente tem tantas ofertas. E aí é isso que a gente precisa hoje estar ligada, que a empresa precisa atender o que o mercado, o que o cliente está querendo. E aí ela mesma está se refazendo e se reinventando e aparecendo com várias faces diferentes de um mesmo produto. Então, é um pouco do que você falou aí sobre a segmentação dentro da segmentação e que, como a gente não está acostumado, nós clientes acreditamos que são empresas diferentes ou que a gente está tendo mais produto, mas na verdade é de uma mesma empresa, só que atendendo à necessidade de cada um, indo lá naquele pontinho e não mais aquele tiro grande, um anúncio enorme na hora do Fantástico, no melhor horário, na maior audiência para atingir o maior público, não. Hoje você tem que atingir o maior público indo feito trabalho de formiguinha mesmo, sabe? É assim que eu tenho percebido por aqui. Na metodologia do embalde, a gente sempre diz assim: eu vou fazer um jardim bem bonito e florido para que eu tenha de verdade as borboletas que eu quero trazer. E não eu estar que nem doido caçando por aí, sem saber exatamente que borboleta de qual espécie, né, vamos dizer assim, que eu quero ter. Então, está dando mais trabalho, a gente precisa entender cada vez mais esse cara, né, sermos aí, usarmos de várias ciências, né, de várias áreas aí, por isso que as equipes também precisam ser super multidisciplinar para poder a gente entender esse cara. Esse exemplo que a Eliane deu foi ótimo, porque realmente cada um tem sua necessidade. E no conteúdo também a gente vive muito isso, né? Para poder segmentar para venda. Então, quando você tem aí a estratégia também, de novo, do embalde, que Vitor, por exemplo, se interessa mais, e a gente vê, né, que, sei lá, os conteúdos dele são mais relacionados a uma determinada área do marketing, e Liane a outra, a abordagem de vendas é diferente. Então, assim, é hoje desse jeito que está sendo realizada a venda. Eu não vou falar com o Vitor igual a Liane. Eu vou falar com o Vitor quando eu já ligo para ele, falo e faço uma oferta para ele, é relacionada àquilo que eu já sei que ele baixou de material, de conteúdos que ele tá acompanhando. E Liane vai ser uma outra abordagem. Então, realmente a gente precisa aí mudar e focar exatamente no que o cliente deseja. E o objetivo da gente é fazer o que for possível para atendê-lo. Porque também, a gente, não faz sentido, né? A gente nasceu para quê? Para o cliente, né? Não tem outra receita. E a gente não vai fazer o que ele quer, agora é muito difícil, né, para empresas tradicionais entenderem isso, né, para empresas que criaram produtos para você, do outro lado, consumir. Você não tem escolha, né? Só que esse jogo mudou completamente. Tá joia? Obrigada, Eliane. Adorei também a sua contribuição, viu? Foi ótima essa análise. E eu tô com saudade mesmo, de verdade. Depois a gente mata uma galinha aqui online pra gente conversar. Beijo, gente. Quem tiver mais alguma dúvida, estou por aqui, tá joia? Alguém mais? Todo mundo tão calado, sem fotinha, minha gente, que coisa esquisita. Então tá bom. A gente se vê. Aqui começa, para quem ainda não é novo, chegando por aqui, o relacionamento com a Alefio. A gente aí, de acordo com o que vocês forem consumindo os materiais aí da gente, a gente vai mandando outras informações,
para que a gente realmente construa um marketing baseado em estratégias e em dados e focado no cliente. Tá, joia? Um beijo para vocês e obrigada aí por esse momento, por esse tempinho com a gente, tá bom? Tchau, um abraço. Obrigada, Muri, também. Um abraço.